E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o ponto de fuga então. O ponto de fuga é tanto falado quanto o verbo to be, mas parece que nunca ninguém entende nada do que é o ponto de fuga. Eu espero ajudar nesse vídeo, para você identificar o ponto de fuga e para que ele serve. Nesse desenho que eu vou usar, nós estamos familiarizados com ele já então. Primeiro você vê que o ponto de fuga está bem na parte de baixo ali da águia. Você vê que ele enquadra bem nas diretrizes do desenho, fazendo a perspectiva dos desenhos que foi realizado está no mesmo ângulo do ponto de fuga. Você vê que o ângulo que eu vou riscando ali vai marcando a transição do desenho. Esse ponto de fuga eu tenho ele aqui meio memorizado na minha cabeça, então não preciso ficar riscando para me identificar ele. Tudo é questão de treino. Você vai treinando, até que uma hora você deixa automático isso nos seus desenhos. Você vê que todo ângulo bate bem na altura do ponto de fuga. Isso vai ajudar para você criar desenhos, acertar a perspectiva dele. É uma coisa que eu falo para vocês assim, não é usado toda hora, mas é sempre utilizado quando você menos espera. E como se torna automático, então você acaba fazendo ele sem perceber. Eu elaborei um esboço aqui de uma caveirinha. Já ensinei vocês a desenhar uma caveira. Para quem não viu esse vídeo ainda, estará disponível em cima na sugestão. Então, ali em cima eu fiz um ponto, como se fosse o de luz, e aqui embaixo fiz um ponto para você identificar o que seria de sombra. Então, como a luz está na parte de cima, a sombra vai ficar para o lado de baixo, né? Como se a luz estivesse projetada do lado esquerdo, aí então a luz vai estar projetada do lado direito. Do lado esquerdo vai ficar a sombra. E a sombra ficará pertencendo ao lado esquerdo, como ela está sendo projetada do lado direito. Então você tem que entender que quando a luz bate, ela vai ter que seguir um ângulo de projeção. E por isso que serve o ponto de fuga. Existe ponto de fuga tanto para a luz como para a sombra. Então o lado de cá do desenho vai ficar tudo projetado às sombras. E do lado de lá, projetado todas as luzes. Não sei se ficou fácil entender, mas eu vou pintar a caveira inteira como se tivesse sombreado do lado de cá, para vocês verem, e o lado de lá com a luz. Só que assim, você tem que pensar que o ângulo da caveira, ela é circular, então você tem que fazer como se tivesse esse movimento oval, né? Esse movimento de círculo. Então perceba que o ponto de fuga é usado a luz do lado esquerdo e a sombra do lado direito, a projeção de luz e a projeção de sombra, usado nos dois pontos de fuga. Agora eu vou projetar aqui desse ponto de fuga duas linhas, não tão 90 graus, uma na vertical, outra na horizontal e uma dividindo no meio. O desenho que eu vou projetar, eu já fiz um esboço ali já para adiantar, de lápis mesmo, mas é uma águia com uma lança fincada e com um barco afundando no meio de uma boia e uma faixinha, e uma âncora, né? Você vai ver que vai seguir bem a projeção do ponto de fuga, tanto na perspectiva de preenchimento na vertical como na horizontal. O ponto de fuga ele pode partir de vários detalhes, né? Tipo ali, igual o barco está afundando, ele vai ter que seguir o ponto de fuga daquele risco do meio. Do ponto de fuga você pode fazer várias linhas, você não tem limite de linhas. Mas assim, como o ponto de fuga vai seguir nessa reta, você vai ver que ele vai seguir uma perspectiva que vai formar esse ângulo do desenho, para ele não parecer que está fora de perspectiva. Tipo ali os barquinhos afundando, ele vai estar na perspectiva do ponto de fuga, na mesma reta que está sendo feito a lança ali, né? Para poder acompanhar essa projeção do desenho. Olhando assim fica muito estético, mas para tatuagem faz toda a diferença. Quanto mais estético, melhor. Seguindo o padrão da caveira, então vamos projetar a luz da parte de baixo, por causa que a luz está projetada da parte de cima. Então a sombra vai partir de baixo para cima e a luz de cima para baixo. Então tudo que pertencer na parte de baixo vai ser projetado a sombra. Então você vai ver que todo o ângulo da sombra vai estar na parte de baixo, para você ter um lado único e ter uma perspectiva melhor do desenho, para não ficar confusa a sombra depois. Porque se ela for sombreada de todos os ângulos, ela não vai ter a mesma efeito no desenho. Então, como a luz está batendo de cima para baixo, você vê que as penas vão ficar claras de um lado e o outro lado vai ficar mais escuro. E acontece a mesma coisa na água, de baixo para cima a sombra, né? Na boia também, sempre de baixo para cima.
Pássaro também, de baixo para cima. A parte das costas vai ficar um pouco mais clara. O mastro também. Aí você vendo no vídeo parece que é fácil, mas se você praticar, se torna fácil. Esse tipo de coisa se tornando uma coisa prática, uma coisa comum para você fazer. Aí no caso eu peguei um lado mais escuro, eu achei que ficaria melhor pro lado de cá, pensando na sombra que estava no canto ali da boia. Então aí já não se aplicou o ponto de fuga, se aplicou mais a minha percepção. Achei que o lado de lá da folha ficaria melhor que o lado de cá, escuro. Já aí não, nessa parte já apliquei mais a perspectiva do ponto de fuga. Você vê que sempre vai partindo de baixo para cima a sombra, né? Se você escolher fazer a sombra de cima para baixo, não tem problema. Se quiser fazer da ponta, da âncora para lá, também não tem problema. Só que você tem que ter uma visão assim, que acho que vai encaixar um pouco melhor, pensando no que pode vir depois, né? Tem que pensar nas cores e tudo mais. Uma pessoa pediu para fazer uma escala de cores para explicar essa parte. Eu acho que vai ser legal o próximo vídeo falar sobre isso, sobre a tabela de cores que deve ser usado. Pode ver que ficou dentro do ponto de fuga o desenho. E como ele ficou uma coisa bem estética, tatuado fica bem bonito. Espero ter ajudado nesse vídeo aí, mas se quiser que eu faça mais vídeos sobre isso também, só falar aí, galera. Valeu, hein? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.